Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje trouxe aqui um treinador com que a gente respeita muito o trabalho dele. Agradecemos muito o trabalho que ele tem feito, tem posts excelentes, altamente também com uma boa comédia incluída, que é aqui o Mauro. E hoje vamos falar aqui um bocadinho do trabalho dele, ele vai aqui dar-nos a conhecer um bocadinho mais sobre ele, um bocadinho mais como é que ele trabalha, a falar aqui alguns dos casos que já acompanhou, mais curiosos, e vamos aqui falar aqui um bocadinho só então, para conhecerem-no melhor também. Ok? Mauro, olha, Pri- muito Primeiro que obrigado. tudo, com essa introdução, o meu ego já está lá em cima, portanto é melhor pararmos por aqui. Para quem não me conhece, o Força. meu nome é Mauro Franklin, a minha página no Instagram, que é onde eu coloco a maior parte do meu trabalho, é Franklin Lifts. Sou licenciado em Desporto, Condição Física e Saúde na Escola Superior de Desporto Rio Maior, mas está a ficar cada vez mais difícil para mim dizer que sou licenciado nisso, porque já não é tanto algo com que eu me identifico. Tipo, na altura tirei a licenciatura porque era uma forma de entrar nesta área, mas já não me sinto quase como se fosse um aluno daquela escola. Aprendi lá qualquer coisa, sim, mas o meu rumo nestes 10 anos, depois de sair de lá, já está completamente diferente daquilo que eu estava a fazer. O que é que eu faço? Trabalho com powerlifters, trabalho com malta do treino de força e trabalho sobretudo com malta que está a vir de lesões, malta que tem dores complicadas e que não consegue desfrutar do treino. Esse é o tipo de pessoas com quem eu gosto de trabalhar. Boa. Até uma excelente apresentação. Pelo que eu também tive a ver, tem sempre assim quando fui à página da Academia do PT que surgiu, via assim um grande currículo, eu pensei assim, bem, eu vou dizer isto tudo quando começar o episódio, o pessoal vai ficar todo aí, espetáculo. Mas gostei dessa parte que falaste aí, inclusive é de casos complicados, porque pelo que eu percebi tens uma formação também na área aqui das ciências da dor, que é sempre, sério, acho que posso dizer que ainda é assim uma zona cinzenta, Uhum. que depois sempre trazer aqui Eu um tento, interessantes. desculpa, eu não te queria estar a interromper, mas eu tento não me meter naquilo que não é meu. Eu tento falar apenas da parte depois da reabilitação, quando as pessoas começam de facto a fazer exercício. Eu estou naquela área que é depois da reabilitação, mas antes do treino super pesado. Também trabalho com essa área do treino super pesado, mas o que eu tento é fazer o transfer entre aquilo que fizeram com o fisioterapeuta e com o médico para aquilo que têm que fazer dentro do ginásio. E também tenho muitos casos de atletas que já não são casos de fisioterapia, porque já são dores que têm há muitos anos e já só querem a treinar. E nesses casos, por acaso, ou por sorte, ou por ter um modelo que até é bom para isso, tenho tido bastante sucesso com esses casos. Malta que já tem dores há anos, malta que está a tentar treinar com pouco sucesso há anos e que quando vem treinar comigo finalmente conseguem encarreirar e finalmente conseguem fazer progresso, que é aquilo que eu gosto de dar aos meus atletas. Uh, Tenho tido sorte, acho eu, espero continuar a ter e espero que as minhas ferramentas sejam cada vez melhores para servir também a essa população. É assim, a sorte é sempre relativa, não é? Portanto, há de ser sempre aquele pingozinho que há de ser a maior parte, que é um bocadinho o conhecimento, a habilidade, um bocadinho a tua experiência, que te vai ajudando a construir um bocadinho essa sorte. Olha, falar aqui um bocadinho também, pronto, para ser sincero, eu conheço mais, a primeira vez que eu falar foi até pela parte de powerlifting, mas fala-me aqui um bocadinho, para o pessoal também conhecer um bocadinho o teu percurso aqui do powerlifting e entrar aqui um bocadinho no mundo do fitness, se bem que fitness é uma palavra muito abrangente no meu ponto de vista, mas pronto, aqui um bocadinho dentro desta área que nós consideramos o fitness. Como é que eu entrei no fitness? Eu comecei a andar de bicicleta, a fazer downhill, mountain biking, dirt jumping, esse tipo de coisas, quando era novo, quando tinha mais ou menos 12, 13 anos. Fiz esse desporto durante 7, 8 anos, fiz durante muito tempo, mas houve uma altura em que tive uma lesão, uma micro-rotura no menisco do joelho esquerdo e comecei a fazer treino de força porque me disseram que me fazia bem se eu reforçasse aquela área. Escusado será dizer que já não voltei a andar de bicicleta, porque me apaixonei pela área do treino de força. Eu estava em economia no secundário, tinha boas notas em economia, mas como me apaixonei completamente pelo desporto, deixei aquilo à última da hora e ingressei na licenciatura que eu falei há pouco. Em termos de desporto, eu nunca me identifiquei muito com aquela área do bodybuilding. Para Uhum. mim, um desporto tinha que ter uma componente de performance, mesmo no downhill eu fazia competição, no dirt jumping eu fazia competição, tinha que haver ali alguma coisa, um objetivo tangível. Portanto, eu comecei a me interessar mais por outro tipo de desportos. Na altura estava a surgir o CrossFit, na altura havia também uma cultura muito grande de strongman e estava a começar a surgir o powerlifting. Este não fui eu. Força, força. Não viste este barulho? Continua, não te preocupes. Tranquilo. Estava a dizer, e conheci um rapaz, conheci não, comecei a seguir um canal de um rapaz no YouTube que era o Benny Haynes.
não era o Ben Yates, desculpa, era o Ben Rice, já estou a confundir os dois. Ben Rice, mais antigo, muito mais antigo que o Ben Yates. Um, Comecei a seguir o trabalho do Ben Rice. O Ben Rice era powerlifter e eu comecei a me identificar com aquilo que ele fazia, do modo que ele fazia, e comecei a gostar também de fazer aqueles três movimentos. A minha primeira competição de powerlifting foi em 2015 e tenho estado a competir desde 2015 até aqui, até 2022. Daí a tal especialização que eu tenho para trabalhar, sobretudo com atletas que procuram objetivos em termos de força e em termos mesmo de competição específica de powerlifting. Sentes que o powerlifting já é uma coisa que tem vindo a crescer cá em Portugal ou sentes que ou a dimensão tem se mantido mais ou menos estável? Pelo menos porque eu não sou muito da área do bodybuilding e powerlifting, eu estou mais ligado à parte de preparação física, Uhum. preparação geral. Pronto, eu não estou muito dentro disso e não é dos esportes que pelo menos fez a falar mais em Portugal, aqui também um bocadinho a questão. É assim, a cena está a evoluir, a cena está a crescer. Quando eu comecei em 2015, por acaso tinha havido um pequeno aumento, porque também foi naquela altura em que houve o boom do CrossFit. O pessoal descobriu o que era treinar com barras, o pessoal descobriu o que era treinar força. O powerlifting, não tanto. O weightlifting foi muito beneficiado pelo aparecimento do CrossFit. O powerlifting também, mas a uma escala mais pequena. Portanto, nessa altura, em 2015, houve um pequeno boom. Depois, 2016, 2017 acalmou um bocadinho e agora nota-se que nestes últimos anos, talvez desde o aparecimento do TikTok, não sei dizer porquê, mas acho que desde o aparecimento do TikTok a cena tem vindo a crescer um bocadinho. E nota-se muita gente dessas gerações mais novas, miúdos de entre os 16 e os 20 anos, a querer entrar na cena do powerlifting. Eu acho que é uma cena brutal. Não, isso é bom. Também acaba por ser um bocadinho a desmistificação que se calhar algumas pessoas ainda têm que fazer com muito peso faz mal, ou provoca danos estruturais um bocadinho ao corpo e, portanto, acaba por ser interessante, inclusive, essa população mais jovem, que se calhar não teve tanto contacto com a musculação, ou os pais não tiveram aquele contacto como a gente acaba por ter, não é? Ainda se tinha aquela ideia, se calhar, de como seria um ginásio na altura do Schwarzenegger, uma coisa assim, e o pessoal fica todo, pá, se calhar. A uh, minha, eu vou dizer qual é que foi, quais é que eram as minhas fontes de informação quando eu comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, as minhas fontes de informação, as que existiam na altura, eram os Hodge Twins, não sei se estás familiarizado, eu mas sei, há malta aí em casa que está tipo, ei, os Hodge Twins. Os Hodge Twins, o Elliot Hulse, era o tal rapaz que eu disse, o Ben Rice, e era o Matt Ogas. Havia esses quatro no YouTube, havia o Scooby também, um homem mais velho, alemão, chapéu na cabeça, mas eram essas cinco pessoas que produziam conteúdo de fitness para o YouTube e pouco mais. Portanto, também é bom para estas gerações estarem a começar a sua carreira em termos desportivos, havendo muito mais fontes de informação e fontes de informação muito melhores do que havia nessa altura em que eu comecei. por acaso agora. Também há outra coisa, que é, há mais confusão. Temos mais fontes de informação, temos muito boas fontes de informação, mas também temos outras que se calhar até são um bocadinho mais proeminentes, não são assim tão boas. Não, aliás, acabaste aqui até dar aqui um bocadinho, como aqui já a conversa, que é, e tu acabas um bocadinho por fazer esse trabalho em muitos dos teus posts, que é aqui um bocado hoje em dia temos tanta informação mesmo na nossa área, inclusive em Portugal, que eu trabalho um bocadinho já em Inglaterra e vejo que ainda estamos um bocadinho atrasados, mesmo a população em geral, em termos de entrar no desporto, fazer musculação, mesmo eu fiz um bocadinho de weightlifting, e lá também há pessoal a fazer, e tu acabas de fazer um bocadinho essa produção de conteúdo, um bocadinho de meio também a buscar um bocado de humor, tentar desmistificar um bocadinho as coisas, porque cada bocadinho estava a abrir o Instagram quando estava-te a mandar uma mensagem, e estava a ver agora que ainda não abriu o artigo, mas já percebi sobre a tal história das pranchas dos 10 segundos, e é um bocadinho por aí, né, que as fontes para todos os efeitos mais credíveis acabam às vezes por bater um bocadinho de frente com o que nós tentamos passar um bocadinho. Um, e acho que sim, acho que essa confusão e estás-me agora também dizer um bocadinho a tua opinião, que este aumento de conteúdo disponível nestas plataformas também, como é que nós, um bocadinho também a tua opinião, podemos tentar aqui, e tu fazes bem, tentar desconstruir estas opiniões não fundamentadas que vão aparecendo na nossa área. É assim, o que temos de ter em conta é que as ideias que havia há 20 anos continuam por cá. As pessoas que trabalhavam nesta área há 20 anos continuam a trabalhar e muitas dessas pessoas, é assim, eu estou a imaginar a minha vida. Eu tenho 50 anos, tenho a minha carteira de clientes e tenho a minha vida orientada. Se eu puder passar tempo com a minha família, com os meus filhos, a fazer coisas que eu gosto, ou se tiver de trocar esse tempo por estudar,
muito provavelmente eu vou passar esse tempo a fazer as coisas que eu gosto. E vou tentar ensinar às pessoas, sim, porque me dá para vender mais alguma coisa, mas vou ensinar aquelas coisas que para mim resultavam há 20 anos e que me deram aquela carteira de clientes que eu tenho, que me deram a segurança que eu tenho em termos de vida. E no meu tempo livre, vou aproveitar para fazer as coisas que eu gosto. Portanto, eu não julgo as pessoas que ficaram um bocadinho presas no tempo. Eu percebo que nem toda a gente queira ser um super académico, mas a verdade é que as novas fontes de informação, como é que eu ia dizer isto? A ciência evolui ao longo dos anos, obviamente. E se nós ficarmos presos naquilo que acreditávamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, então a ciência não vai evoluir. Eu, quando comecei, eu acreditava em coisas estúpidas. Eu acreditava nasquelas coisas que os Hot Twins me diziam, tipo, não podia comer depois do treino porque a hormona do crescimento estava elevada e era nessa altura que o corpo fazia mais ganhos. Tipo, é uma coisa que agora é completamente absurda, mas isto é para provar o ponto de que se nós não evoluirmos, se nossas crenças não evoluírem, se tu não olhares para aquilo que acreditavas há 5 anos atrás e não disseres que, se calhar não tudo, mas muito daquilo que eu acreditava, hoje em dia já não faz sentido, então não estás a evoluir. E o que eu tento fazer é dar um bocadinho dessa nova perspectiva. Eu por acaso, não é por acaso, eu escolhi ter este caminho, eu escolhi estar a trabalhar exclusivamente online para ter tempo também para estudar e para me ir atualizando. E o que eu tento fazer é, ok, no meu tempo que eu tenho de trabalho em que não estou a fazer acompanhamentos, em que não estou a fazer programações e tudo mais, eu vou tentar produzir conteúdo. Quando produzo conteúdo, eu vou estar ali tipo 3 horas num dia em que vou estar a estudar aquele assunto o melhor que posso. E o que eu tento fazer é digerir essa informação, porque tenho as ferramentas para isso, dos anos de experiência, das formações que tirei, whatever, tudo mais. Faço essa destilação da informação e tento passar isso de uma forma que seja mais ou menos fácil de ler. Eu sei que para algumas pessoas aquilo que eu digo é chinês, a maior parte das vezes, mas depois meto um post que é super interessante lá pelo meio, tipo dos fit influencers, aquele humorzinho, e as pessoas, ok, se ele faz isto, eu vou ver o que é que ele faz. E aquela repetição de estar muitas vezes a falar dos mesmos temas, o movimento não faz mal, o corpo não é frágil, esse tipo de crenças que eu quero que as pessoas tenham, eu digo essas coisas tantas vezes que aos poucos vai entrando. E já se nota muito isso no Instagram português. Eu sinto que estou a conseguir influenciar mesmo o discurso no Instagram português, e era um bocadinho isso que eu queria fazer, e felizmente estou a ter sucesso. Estás a gostar deste episódio do podcast? Estamos-te a conseguir trazer algo para ajudar o teu treino e a tua alimentação? Perfeito, porque é exatamente isso que nós queremos. Mas se ainda quiseres os teus melhores resultados, realmente encontrar e finalmente alcançar o corpo de sonho que tu tanto procuras, com um treino mais eficaz, sem perder dinheiro com suplementações ou planos de treino ou dietas erradas para ti, então junta-te a nós no nosso acompanhamento online, onde juntos vamos encontrar o melhor treino e a melhor alimentação para ti, para os teus objetivos, para o teu dia-a-dia, para que estejas sempre acompanhado ou acompanhada nesta viagem até alcançares o teu melhor corpo da forma mais cómoda e mais eficaz possível. Vê aqui em baixo o link na descrição, juntos vamos lá chegar. Não, boa, isso, pá, no nosso ponto, nós achamos que está bom e que o conteúdo está bem transmitido, e é o que tu dizes, que já tens ali partes do conteúdo que, não vou dizer mais denso, mas que há uma pessoa com a área mais complicada, acabas sempre por ter aqueles chavões ali que vão dando tal cliquezinho à pessoa e a pessoa vai entendendo. Se bem que depois as pessoas acabam por nos seguir aqui à página Break Mountains, depois também começam a querer saber um bocadinho mais do corpo, vão estudando elas um bocadinho, e é aqui um bocadinho interessante também estimulamos aqui um bocadinho mesmo a população geral a, pelo menos, criar um filtro do que é que vai aparecendo. Olha, aproveita aqui um bocadinho a deixa que estavas a dar. Tu vais dando aqui umas boas deixas para eu dando condenação aqui ao discurso, que é o que vale, não tenho que estar aqui a buscar muito as perguntas que tinha aqui apontadas. Que tu disseste que faz a maior parte, ou totalmente, o teu trabalho passa pela parte online e dos acompanhamentos online. Explicar aqui um bocadinho como é que acabas por gerir aqui um bocadinho também a parte, tens a vida pessoal, tens também a parte do treino, explicar aqui um bocadinho a tua rotina, até porque um dos posts interessantes que eu vi uma vez, e me meteu a pensar, atenção, aquela tal frase famosa que nós dizemos, se uma pessoa consegue arranjar, faz isto e consegue arranjar tempo para ir treinar de qualquer forma, arranja sempre meia hora para ir treinar, e tu deste ali um bom post do género, pá, atenção que a vida da pessoa nem sempre é assim, nós profissionais temos um acesso ao ginásio quase ilimitado, não é? Temos tempo. Aí a nossa perspectiva é sempre que a pessoa, se quiser, arranja tempo. Portanto, fala aqui um bocadinho como é que acabas por organizar,
porque acredito, tens acompanhamentos, treinares, produzir conteúdo, e ter tempo para a vida pessoal nem sempre é fácil, não é? Portanto, dizer aqui um bocadinho algumas, inclusive, dicas que as pessoas podem usar para organizar os seus hábitos. É assim, a minha gestão do meu tempo acaba por ser relativamente fácil. Eu deixei de trabalhar presencialmente, eu estava a trabalhar no CrossFit desde 2015, deixei completamente, estou dedicado exclusivamente ao treino online. Um, eu por acaso tenho a sorte de conseguir organizar os meus horários como eu quiser para eu treinar. Tenho aquelas mensagens para responder do acompanhamento online, tenho aquelas programações para fazer durante a semana, mas a forma como eu giro o meu trabalho dentro da semana acaba por ser a minha decisão. Eu sei que muitas pessoas não têm essa facilidade. A forma como eu tento gerir isso é mais ou menos como essas dicas que eu dei nesse post. Se eu tenho alguém que só consegue treinar 2 vezes no ginásio, eu tento negociar ali uma terceira vez, fazer nem que seja um treino de 30 minutos em casa, fazer o que podemos com aquilo que temos, fazer aquelas coisas que as pessoas não gostam nada de fazer, tipo o Bulgarian Split Squats com 4 segundos na descida, 1 segundo de pausa e a subida rápida, fazer myo reps disso, fazer tudo o que é preciso para conseguirmos que aquela sessão seja de facto desafiante e para que seja motivadora para a pessoa querer fazê-la, porque eu sei que vai fazer diferença. A pessoa fazer só um treino de lower body, por exemplo, ou ter aqueles 2 estímulos de lower body, um à segunda-feira, um à sexta-feira, ou quando a pessoa tiver tempo, nem que seja mesmo, como estava a dizer, só tipo 20 minutos depois do trabalho. E eu acho que a nossa função como treinadores também é ser facilitadores e o tal discurso que tu estavas a falar de tens que arranjar uma maneira, tens que te motivar, não resulta para toda a gente. Há pessoas que têm horários super ocupados, há pessoas que têm filhos, que têm animais, a quem acontece muitas coisas, são responsáveis por empresas, têm trabalhos, têm tudo mais. E nós ou podemos julgar e estamos a contribuir, se calhar, para a pessoa mais tarde ou mais cedo desistir porque sente que é um falhado, que é um falhanço, está a falhar naquela tarefa, ou podemos facilitar, podemos arranjar essas tais estratégias para a pessoa conseguir ter sucesso. Coisas que podem fazer, isso depois já depende um bocadinho do treinador, podem fazer o treino em superset, até podem fazer o treino em circuito. Aqui o que importa com estas pessoas é que se calhar alguma coisa é melhor do que nada, vamos começar por fazer alguma coisa e quando a pessoa sentir necessidade e se sentir capaz de fazer aquele esforço extra para ter ótimos resultados, aí sim vamos alterar as variáveis e vamos fazer as coisas como nós sabemos que resulta de facto. Olha, eu gosto muito desse mindset, até porque nós lá, acho que acabamos sempre por jogar um bocadinho, às vezes as pessoas, né, os clientes que temos à frente, mas a capacidade, estás aqui a demonstrar um bocadinho de meter-te na perspectiva do outro, que a gente tenta na teoria, não é? Na verdade, muitos infelizmente profissionais, na realidade não se põe na perspectiva da pessoa, não é? Pá, um mindset muito porreiro, e por acaso aqui uma boa mensagem para os profissionais que possam ver este episódio aqui que o Mauro deixou, que é um mindset a ser trabalhado por todos nós e atenção, já cometi o erro de julgar as pessoas, mesmo internamente, sem lhes dizer, e que também acaba por limitar aqui às vezes um bocadinho o nosso trabalho. Mas olha, diz então aqui que eu te ia perguntar aqui, que fiquei aqui, que estava a falar e eu fiquei com essa ideia. Mas pronto, passo aqui para a pergunta que tinha aqui apontada. Que é aqui uma curiosidade que nós temos, comentamos aqui um bocadinho algumas vezes, inclusive no ginásio em que eu trabalho, onde é que vem esta inspiração, esta veia aqui um bocadinho humorística que acabas por ter nos teus posts? É uma coisa que já tinhas, sempre tiveste, ou sentes que com a produção de conteúdo que foste fazendo a coisa foi realmente engrenando nessa direção também? Não, eu por acaso sempre tive muito interesse pela área do humor. Eu, quando era mais novo, agora já não faço tanto, mas quando era mais novo, passava horas e horas da minha vida a ver coisas tipo stand-up comedy. Eu papava tudo o que havia de stand-up comedy no YouTube, portanto, acabei por apanhar também muitos dos comportamentos que eles têm, tipo a preparar a piada para depois mandar a piada no momento certo. Não sei se estás a perceber a ideia. E a ideia é. Ok, se eu conseguir ter piada a contar uma história, é muito mais fácil as pessoas quererem ouvir a minha história do que se eu tiver só a contar a história por si. E o que eu tento fazer com os meus posts é exatamente isso. Mesmo que não conte sempre uma história, ou às vezes tento contar a história porque sim, porque ajuda na narrativa. Mas quando não conto a história, eu mesmo assim tento ir deixando aqueles bocadinhos assim de humor para a pessoa estar engaged com aquilo que eu faço. Para mim é uma coisa que é natural. Eu sei que não é natural para toda a gente que faz conteúdo. O que eu tenho a dizer em termos
em termos de conselhos para quem faz, para quem produz conteúdo. É bom utilizar, é mau utilizar em excesso, quando a tua informação já não é informação, já é só palhaçada. Eu já tentei ir um bocadinho demasiado extremo, já tentei ser super sério, sem meter humor. Para mim, nenhum deles resulta. Se não tens piada, naturalmente, não tens de ter piada. Podes tentar fazer conteúdo seco. Provavelmente não vais ter tantas pessoas a seguir-te, mas as pessoas que realmente querem aquela informação vão estar lá. Ou então, podes ir trabalhando em ser uma pessoa mais engraçada, que é uma coisa mais difícil, demora mais tempo, mas é como todos os skills. Se consegues aprender a levantar uma barra, a fazer um snatch perfeitinho, consegues aprender a ser um bocadinho mais divertido na tua vida. Não, mas acho que é porque é mesmo muito bom o conteúdo. Há muitos, nós tentamos, outros profissionais, e realmente o teu é assim daqueles que realmente geres bem ali aquela forma, consegues meter aquele humor sem picar demasiado a pessoa, ficar ali ficar ali um bom conteúdo ali sem explicaçar demasiado ou sem criticar demasiado. Eu Uh, quando, Passas eu a... quando comecei, desculpa, está a interromper. Eu quando comecei, eu fiz alguns vídeos para o YouTube em que era demasiado direto. Esses vídeos, se calhar, não sei se ainda estão no YouTube ou não, mas era mesmo tipo, eu dizia tudo, mas sem dizer as coisas diretamente, basicamente. Só faltava mesmo chamar as pessoas burras. Epá, e agora já não me revejo tanto nesse tipo de conteúdo. Mesmo nos memes que eu fazia inicialmente na minha página, eu sinto que era muito a atacar, 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 ok, mas depois não construía nada. Agora prefiro construir e enquanto construo, se calhar vou destruindo ou mandando ali uma facadazinha àquelas crenças antigas ou àqueles mitos que as pessoas ainda hoje acreditam. É engraçado, faz um bocadinho também de evolução que tiveste, não só como profissional na área do fitness, né, mas hoje em dia temos que ser aqui um bocadinho multifacetados com as páginas, com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, e tu vês, ok, mas eu realmente também tive que evoluir porque testei e não, afinal não é bem a minha cena, vou deixar um bocadinho de lado, um, e continuas a evoluir aqui um bocadinho nesse sentido. Olha, aqui uma questão que eu queria te fazer, que foi assim, se calhar aquela que eu escrevi mesmo, tipo questão um bocadinho também por curiosidade minha, e para o público que nos esteja depois a ouvir no episódio, ter um bocadinho também um bocadinho a tua perspectiva, que é como é que sentes, vamos imaginar desde que começaste a trabalhar até agora, que evoluiu aqui um bocadinho o fitness em Portugal, o que é que evoluiu melhor e pior, também aqui um bocadinho a tua ideia de que o que é que nós profissionais, que estamos surgindo hoje em dia, devemos agora começar a ter mais atenção, do género, ok, estamos neste ponto, correu bem isto mal, mas é importante continuarmos a dar atenção a este ponto, seja educar a população, seja como é educar a população. Dá-me aqui um bocadinho a tua perspectiva nesse ponto. Como é que eu vejo a evolução? Também a verdade é que eu não estou no fitness assim há tanto tempo, eu estou no fitness há mais ou menos 10 anos, mas o que eu vi nestes 10 anos foi quando eu comecei, nos ginásios ainda havia muito aquela cultura do maromba. O gajo grande é que sabia exatamente o que é que estava a fazer e mais ninguém podia opinar porque ele é que era o dono da razão. Depois, já havia alguns licenciados em áreas mais viradas para o fitness, mas essa malta ainda era muito das danças, dos zumbas, dessas coisas, e o conhecimento ainda faltava um bocadinho. E depois, ali no ano 2000 entre 2013 e 2015, apareceu o CrossFit, e de repente as pessoas começaram a meter outras hipóteses de movimento em cima da mesa, do tipo, ok, eles fazem isto, eles têm resultados, se calhar isto, ok, eles são malucos e fazem aqueles balanços todos e aquelas coisas que parece que estão a desmontar, mas a verdade é que eles têm resultados. Então, nós, se calhar, também podemos agarrar em algumas destas coisas. Podemos agarrar naqueles movimentos que eles fazem, nos principais, nos squats, nos movimentos olímpicos, nos presses, nessas coisas, e podemos fazer isso, se calhar, de forma um bocadinho mais estruturada e aplicar ao tipo de treino que temos neste momento. E também houve muita gente que começou a produzir ótimo conteúdo nessa altura para o YouTube, depois desse ano de 2015, eu diria que 2014, 2015 foi essa fase de mudança. Começou a popularizar-se o trabalho do Eric Helms, da equipa do 3DMJ, do Mike Israetel, do Rances Periodization, essa malta toda, e começou-se a ver que, ok, não tem de ser tudo maromba, hiper pesadão, meias reps até à falha, mas se calhar podemos agarrar um bocadinho nesta componente do CrossFit, nestes movimentos que são divertidos de fazer, e podemos tentar fazê-los de forma a
que consigamos os objetivos que estas pessoas marombas também tinham. E depois, a partir daí, começou-se a produzir um campo de ciência muito grande a tentar justificar esses pontos, e neste momento sinto que estamos num ponto muito bom em termos de saber aquilo que temos de fazer para ter resultados, naturalmente, sem ter de recorrer àquilo que as pessoas antes tinham que recorrer se queriam ter resultados. Claro que podes ser o melhor net da tua vida, nunca vais ser tão grande como se utilizasse outras coisas, mas podes ter resultados muito bons. E foi isso que essa fase de mudança ali nesses anos trouxe de positivo para o fitness em Portugal. Depois de 2015, 2016, a malta começou-se a virar mais para o treino funcional, começaram-se a virar mais para o treino de hipertrofia virado para a evidência, e aquela malta mais antiga ou se atualizou ou está a desaparecer. Ou então ainda tem alguma influência nos ginásios em questão, mas já não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás. O que é que achas? Foi uma análise mais ou menos correta? Um bom ponto, até porque eu não tive nesse ponto de viragem. Aliás, nessa altura eu fazia musculação simplesmente pela minha modalidade. Estava na fase do treinador, chegava lá e dizia: Olha, faz isto, e eu fiz, parece-me bem, vamos lá. Não, mas parece-me bom. Aqui agora a parte para dar o próximo passo, que a ideia que eu tenho aqui um bocadinho da produção que vamos fazendo hoje em dia é que começamos a fazer aqui um bocadinho para o extremo de como é que vamos otimizar aqui estas variáveis e as métricas, e tocaste um bocadinho no ponto que era o que eu estava a esquecer há bocado, que ias partilhar aqui um bocadinho a tua opinião, que é, às vezes, mais do que querermos para esta pessoa, para o que ela me está a dizer, isto é o perfeito, tipo, fisiologicamente, biomecanicamente, espetáculo, mas o nosso trabalho como facilitadores, que foi uma boa palavra, gostei dela, é como é que nós vamos garantir que esta pessoa acabe por ter aderência, adesão, Atenção. adesão. Agora ficou... É um dos meus pet peeves, a malta dizer aderência ao treino. Não, e disseste bem, porque já uma vez eu dei esta gafe no episódio. Não. O Fábio do Breaking Mountain disse: Epá, olha, atenção a esta gafe, e eu, de vez em quando lá vem ela outra vez. Mas, É daqueles false friends. A malta pensa que está a dizer uma coisa, como parece que é em inglês, isto quer dizer isto, mas não. exatamente, exatamente. E de vez em quando, bomba gafe. Não, mas acaba por ser que entendo como é que nós garantimos uma adesão da pessoa, uma rotina de exercício e alimentação que ela consegue mantê-lo a longo prazo. Dá-me aqui um bocadinho a tua opinião. Eu começo a ter um bocadinho a opinião que nós caímos também um bocadinho, porque gostamos de estudar esta área, um bocadinho às vezes para o extremo do género. Epá, isto aqui não é bem assim, isto aqui talvez seja melhor assim. E às vezes fica ali também um bocadinho um imbróglio da nossa parte para essa pessoa. Continuando um bocadinho o raciocínio daquilo que eu estava a falar. Uma das coisas que os marombas antigos faziam muito era aquelas coisas tipo técnicas avançadas de treino. Os rest pause sets, os drop sets, as super sets, trisets, séries gigantes. Aquela malta fazia tudo, menos treinar a sério. Vá, eu não disse isto. Um, e uma coisa que nós podemos fazer, está aqui a dizer que tempo de reunião restante 10 minutos. Que é o Zoom, Uh, que já não é meu amigo. Antes dava-me tempo limitado quando tinha só o convidado, mas agora. Não, mas vai, tranquilo, temos tempo. depois nós começamos. Tá bom. Estava-te a dizer, esses métodos que eles utilizavam pode ser uma cena fixe. Não quer dizer que seja o mais ótimo em termos de aplicação do exercício, porque já sabemos que se calhar os tempos de descanso maiores são superiores em termos de ganhos de força, em termos de ganhos de hipertrofia e tudo mais. No entanto, se a pessoa tem meia hora para treinar, se a pessoa gosta de fazer aquele tipo de treino sempre a correr de forma intensa uns atrás dos outros, uns exercícios atrás dos outros, por que não? Ok, pegamos naquilo que nós sabemos que funciona, que é fazer séries entre se calhar 4 e 12 repetições para otimizarmos também em termos de tempo. Fazemos tempos de descanso. Nós sabemos que tem que ser ali tipo 3 minutos, mas não temos tempo para fazer tipo straight sets, 3 séries de 7 repetições, mas claro, temos tempo para fazer 3 séries de 7 repetições e estar a fazer 2 movimentos em tipo feitos em forma de superset, por exemplo. Temos de estar a fazer um back squat e estar ao mesmo tempo a fazer um bicep curl. São 2 movimentos que não interferem nada um com o outro, e se a pessoa conseguir fazer isso, sabemos que, ok, se calhar não é tão bom como se a pessoa estivesse a descansar a 100% entre as séries de squat. Mas, entre fazer esse volume de bíceps e esse volume de pernas, ou não fazer nenhum deles, ou só fazer um deles, assim vai conseguir ter resultados melhores nos dois. E como estava a dizer, mais tarde ou mais cedo a pessoa vai ganhar um novo interesse pelos resultados e vai arranjar forma, ou não, mas pode
vir a arranjar forma de arranjar mais tempo para conseguir de facto fazer esse tipo de treino que é mais ótimo. Mas o que nós temos que saber é o que é ótimo no papel também tem que ser ótimo para a pessoa. Não temos que obrigatoriamente aplicar isto, se bem que sabemos que isto existe, temos é que olhar para a pessoa, temos um N igual a 1 e temos que saber que dentro destes princípios que eu sei que resultam, como é que eu posso melhor aplicar para esta pessoa. E isso pode envolver coisas que se calhar são um bocadinho, ou que se consideram hoje em dia um bocadinho mais bro science, mas que tornam o treino mais interessante e mais eficiente em termos de tempo. Gostei muito dessa pequena dica, esse feedback, que é verdadeiro, atenção. Inclusive já temos evidência nesse ponto, a apontar que pode ser interessante usar dessa forma. Ora, Mauro, não sei se tem aqui alguma partilha que gostasses de fazer para terminarmos aqui o episódio. Assim, alguma dica que tu costumes dar ao pessoal que treina contigo, assim, uma última mensagem que tenhas para deixar. Uma última mensagem tem a ver com um dos posts que eu fiz há pouco tempo, que é confiar no processo. Se estás a pagar alguém para te fazer a programação, estás a pagar alguém para te fazer a nutrição, essas coisas todas, tens que ter buy-in no processo. Se não tiveres buy-in, a probabilidade de teres os comportamentos certos para ter resultados são muito mais baixos. Se eu não gostar do programa que estou a fazer, e se eu tentar mesmo assim fazer aquilo, eu não vou ter resultados. Então, o que é que tu podes fazer? Podes e deves 100% comunicar com o teu treinador, se tiveres um, arranjar ferramentas para tornar o teu treino o mais interessante possível para ti, para que de facto queiras seguir aquelas linhas orientadoras e para teres o tal buy-in e motivação para fazer o plano que vai ajudar a ter resultados. Se me metessem a mim a fazer um plano de CrossFit, se eu fosse obrigado a fazer aquilo, pá, não ia ser grande coisa. Se me metessem a mim a treinar só tipo aquele bodybuilding maromba, muito provavelmente também não. Eu gosto de ter aquele desafio em termos de força, mesmo que seja com um movimento tipo um hack squat. Portanto, é encontrar aquilo que a pessoa quer fazer, percebermos o que é que resulta com a pessoa e vai dar um bocadinho àquilo que estávamos a falar na pergunta anterior, encontrar os dois e fazer, e para a pessoa neste caso, tentar que o treinador perceba aquilo que ela quer para que essa motivação exista dos dois lados e para a pessoa conseguir de facto alcançar bons resultados em termos de treino. Bom, isso acaba por ser o evidence approach que muita gente define também essa parte aí de aplicar no contexto da pessoa. Olha, quero-te agradecer mais uma vez porque disponibilizaste tempo para vir aqui. Nós realmente gostamos do teu conteúdo e mais uma vez parabéns porque é mesmo interessante. O modo como inclusive é que comunicas com a tua audiência. Parabéns pelo vosso conteúdo também gosto muito da vossa página. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar depois aqui também a página do Mauro aqui. Quem ouça o podcast, esteja mais interesse, também pode seguir. Ele tem mesmo muito bom conteúdo, muito interessante, não só também para a parte de força, que nós acabamos por produzir um bocadinho menos, portanto tem sempre aqui um conteúdo interessante para o do Mauro. Depois, se tiverem questões, podem colocar-nos, se por alguma razão quiserem falar com o Mauro sobre alguma forma, nós deixamos aqui os canais de comunicação ou direcionamos para eles, está bom? E olha, muito obrigado. Subscrevam o canal para a gente continuar aqui a ter algum apoio e produzir este conteúdo que é oferecido por nós a vocês para conseguirem ter um bocadinho de contato com o nosso meio. Também é por isso que eu convidei aqui o Mauro, para terem aqui outra perspectiva. E vejo no próximo episódio, pessoal.